E usuários do transporte coletivo avaliam o sistema. Ontem a gente mostrou aqui em primeira mão que a Prefeitura apresentou um projeto de lei que prevê melhorias para deixar o transporte coletivo mais atrativo. Nós entrevistamos, inclusive, o presidente do IPU, que falou que é ótimo o transporte público na cidade, excelente. Ele não anda, né? De Sensacional o público, mas ônibus em Londrina. Só que daí a gente foi ouvir o mais interessado nessa história, que é o usuário. Vamos acompanhar. 7 horas da manhã e uma multidão aguarda para embarcar nas linhas de ônibus, a caminho do trabalho, da escola, dos compromissos do dia. São milhares de pessoas que passam diariamente pelo Terminal Central de Ônibus Urbano de Londrina. Difícil encontrar um ônibus que não saia daqui completamente lotado. Os ônibus é muito lotado, né? Eu acho que é muita gente para pouco ônibus. As linhas são poucas. Apesar de todo esse movimento, o transporte coletivo é utilizado por uma parcela pequena dos londrinenses. Apenas 18% dos moradores utilizam os ônibus do transporte coletivo como principal forma de deslocamento pela cidade. A pesquisa feita dentro do Plano de Mobilidade Urbana mostra ainda que 23% das pessoas se deslocam sem nenhum modal de transporte, ou seja, preferem andar a pé. Segundo o presidente do IPU, tanto o Plano de Mobilidade quanto o projeto de lei do sistema viário têm como prioridade o transporte público coletivo. Garantir que a circulação de ônibus, principalmente dentro da cidade, seja melhor e mais rápida do que do transporte individual. A ideia é tornar o transporte público mais atraente e conquistar mais usuários. Então, o objetivo do plano é organizar o sistema viário para que as pessoas cada vez vejam mais vantagem em utilizar o transporte coletivo. Quem depende dos ônibus aponta que as maiores dificuldades são os horários e a superlotação. Acho que aumentar um pouco de itinerário seria a melhor opção para começo de conversa. É complicado mesmo isso de andar em pé todos os dias. Acho que é o que mais complica pra gente que usa o ônibus todo dia, muito lotado. O horário, né? Cumprir com o horário e mais ônibus nas linhas, porque tá bem escasso. Acaba indo muito cheio. Sempre muito cheio, pouco ônibus na linha. Bem difícil, a gente que usa o transporte coletivo. Tem mais ônibus, né? Porque dia de sábado é muito demorado. É uma eternidade para você ir pro serviço, tem que sair bem mais cedo. O ônibus está muito demorado dia de sábado. Colocar mais ônibus, melhorar a limpeza dos ônibus, né? Não é só na época da Covid que passa álcool, não é verdade? E para a gente ter mais um pouco de privacidade, mais cuidado no ônibus, né? Tem gente que, se pudesse, abandonava os ônibus de vez. Trocaria. Muito lotado. Muito cheio, acaba sendo perigoso. Eu trocaria. É muito cheio todos os dias, né, horário de pico, então é complicado, é um valor que às vezes se for para pagar um pouquinho mais, compensa. Mas o sistema de transporte coletivo tem sim seus usuários fiéis, só que mesmo esses sabem que tem muita coisa para melhorar. Não trocaria, porque a gente já acostumou com ônibus, faz muita falta, principalmente quando entro em greve, muita falta. Eu não trocaria. Usaria ainda, com certeza, mas precisa melhorar bastante. Olha, eu tenho a leve impressão, Raquel, de que o IPU não consultou o usuário para chegar à conclusão de que o transporte público é ótimo. A leve impressão, sim. Ele achou que era ótimo, até porque ele não anda de ônibus. Então, como ele não anda de ônibus, nunca entrou no ônibus lotado, não tenho a mínima ideia de que seja isso. Então, tá ótimo, né? Você vê assim de longe, bem de longe fica bom. Ai, gente, nem dá pra falar sobre isso. Pan News Londrina, 10h55.